Olá, bem-vindos ao canal Leidos, aqui quem fala é o Alenart e hoje lhes trago a série Yellow Jackets, lançada em 2021. Nela vemos um grupo de colegiais do time de futebol da escola caindo numa floresta onde um mal antigo e desconhecido está à espreita. E você sabia que esse show é baseado no livro O Senhor das Moscas? Que um bando de mancebos sofrem um acidente de avião e ficam presos numa ilha? E daí parece que eles cometem canibalismo e esse tipo de coisa? Pois é, maneiro, né? Para saber mais sobre isso, fique no vídeo. Mas antes, já vai deixando o seu like, inscreva-se no canal se não for inscrito e comente qualquer coisa e diga se você já viu essa série ou qualquer coisa assim. Olha, eu já vi toda a primeira e segunda temporada desta série, então acho que irei conseguir fazer uma análise bem feita da série como um todo. Porque eu vejo a série, eu não fico só copiando vídeos de canais gringos como canais chorumes fazem. Por exemplo, a cena inicial que vemos uma moça fugindo de um sujeito com uma máscara. Acontece que isso não faz sentido nenhum com o que é mostrado depois. Parece que só quiseram colocar uma cena assustadora e enigmática para abrir a série. Em seguida conhecemos as Yellow Jackets. Elas são jogadoras do time de futebol da escola, muito boas inclusive, que estão indo para jogar no campeonato nacional. Yellow Jacket significa jaquetas amarelas. Se bem que o uniforme delas, incluindo as jaquetas, é predominante de cor azul. Mas isso não importa, cara. O que importa mesmo é que as moças pegaram um avião para ir pro jogo e o avião caiu numa floresta desconhecida, deixando-as presas ali. A série intercala passado e presente, então vemos as adolescentes presas na floresta e suas vidas atualmente, como adultas, vivendo com as repercussões dos traumas que passaram naquele lugar e com os boletos. Percebemos que elas passaram por coisas terríveis, mas nada é entregue de cara, então vamos descobrindo pouco a pouco o que rolou. E como se estarem presas naquele lugar já não fosse horror suficiente, coisas misteriosas começam a acontecer, mostrando que aquele lugar guarda segredos tenebrosos. Após a queda do avião, muitos personagens morreram de forma tétrica. Ainda assim houve sobreviventes e não foram poucos. A série se concentra mais em, 10 ou 11 personagens que são os mais importantes para a trama, mas sempre tem uma galerinha ali orbitando os personagens principais, e alguns até ganham uma relevância maior eventualmente. E se você olhar com cuidado, vários desses figurantes somem no meio da temporada, porque eles são irrelevantes, então é fácil tirá-los da trama sem chamar muita atenção. Olha essa imagem na tela do começo da temporada. Nela vemos que ao todo são 18 personagens, só que na verdade são 19, porque tem o treinador do time, que também sobreviveu, mas perdeu uma das pernas no acidente. Esses foram os que sobreviveram, mas por exemplo, essa adolescente com a camiseta de número 15, ela só some depois. E tem também uma outra personagem chamada Crystal, que na segunda temporada só surge ali, mas você nunca viu ela antes. Essas inconsistências em relação aos figurantes são bem curiosas. Nessa outra imagem você vê as personagens marcadas em vermelho que sobreviveram à queda de avião e depois só somem da série. E de novo a Crystal, que teoricamente estava ali desde o começo e era parte do time, não aparece em nenhuma dessas fotos. Tem outra moça com boné rosa que também aparece na segunda temporada e nunca vimos ela antes. Mas agora, saindo um pouco dessas incongruências em relação ao cast, vamos voltar à história propriamente dita. No presente vemos que alguns personagens conseguiram sair da ilha. Uma delas é Shauna. Shauna era a melhor amiga de Jack. Jack, por sua vez, era aquela típica garota popular que sempre chama a atenção. Mas a Jack não voltou da ilha, portanto não sabemos o que aconteceu com ela por enquanto. Agora, ainda sobre Shauna, é importante destacar que ela se tornou mãe e é casada com Jeff, que na época do colégio era o namorado de Jack. Outras personagens que deixaram a ilha são a Natalie, a Taissa e a Misty. Tem outros personagens que voltaram, mas vamos nos concentrar nesses que já foram citados primeiro. Natalie sempre foi porra louca, fã de rock e esse tipo de coisa. Ela, após voltar da floresta, se tornou dependente química. Ela passou por uma reabilitação e estava um pouco melhor, embora sua vida ainda fosse uma bagunça. Taissa tinha um espírito de liderança bastante forte, tanto é que mais recentemente ela está pleiteando um cargo político. Outra coisa importante de se dizer sobre Taissa é que ela é casada com outra mulher e tem um filho chamado Sammy. Misty é completamente doente, ela é uma personagem curiosa, porque ela sofreu bullying das outras moçoilas, e daí você até simpatiza com a Misty e acaba ficando com pena dela. Mas ela tem uma necessidade de atenção e ser amada que é completamente doentia, então ela acaba fazendo coisas bem escrotas para garantir que as pessoas gostem dela. Um exemplo é o seguinte: quando o avião caiu, Misty, que tinha conhecimento médico, se mostrou bastante prestativa e conseguiu ajudar suas colegas de time. Ela inclusive amputou a perna do treinador, o que era necessário, do contrário, o cara morreria.
As outras jovens se surpreenderam com isso e ficaram bastante felizes pela primeira vez por ter Misty por perto. Misty gostou desse sentimento, então quando ela estava sozinha e achou a caixa preta do avião, onde estava o rastreador, ela destruiu o objeto. A jovem destruiu o rastreador que poderia salvá-la só porque gostou da forma como as moças estavam lhe tratando naquela condição onde ela era útil às outras. Após ser resgatada, Misty se tornou enfermeira num asilo. No presente, Natalie, Thaisa e Misty recebem uma imagem que fazia referência à floresta onde elas ficaram presas. Natalie, achando que Misty tinha lhe enviado aquela imagem, porque ela era meio maluca, vai falar com ela. Misty explica que também recebeu a mesma imagem, e a partir daí, as duas decidem trabalhar juntas. Shauna e seu marido Jeff estão passando por problemas no casamento. Basicamente, a relação entre eles deu uma esfriada, e eles estavam pensando em métodos para reaquecer o relacionamento. Eventualmente, Shauna vê uma mensagem no celular do marido que parecia indicar que Jeff a estava traindo. Ela decide investigar melhor isso. E enquanto estava tentando achar provas da traição de Jeff, ela acaba encontrando Adam. Adam é um jovem artista que Shauna conheceu antes, quando bateu no carro dele por acidente. A princípio ela não gostou do rapaz, mas Adam acabou fazendo algumas investidas porque ele tinha gostado da ex-Yellow Jacket. Nessa ocasião, os dois conversam e parecem se dar bem. Enquanto conversava com Adam, Shauna vê seu marido com outra mulher, o que a deixa ainda mais certa de que Jeff estava tendo um caso. De volta ao passado, vemos as colegiais encontrarem esta cabana no meio da floresta. Ali, infelizmente, não havia comida. Durante a noite, Lori e Thaisa encontram o corpo cadavérico do homem que costumava viver naquela cabana. É interessante falar que Lori, desde o primeiro momento que pôs os pés naquela cabana, teve um pressentimento ruim sobre aquele lugar, como se houvesse algo terrível e misterioso sobre a construção e o ambiente que a cerca. No presente, Misty e Natalie vão procurar por Travis, um homem que também esteve junto delas na floresta. Mas quando finalmente o encontram, elas descobrem que Travis está morto. Parecia que ele tinha tirado a própria vida, mas Natalie sabia que ele nunca faria tal coisa, e isso a faz pensar que há algo misterioso por trás da morte do homem que tanto amou e com quem teve um relacionamento durante o tempo em que esteve na floresta e até depois disso. Descobrimos que o relacionamento que tiveram, inclusive, era bem tóxico. Embora Travis e Natalie se amassem, eles não faziam bem um para o outro. Isso inclusive tem a ver com os traumas que viveram no passado. Na cabana, os sobreviventes encontram uma arma e havia bastante munição. Aquela arma pertenceu um dia ao corpo cadavérico que foi encontrado, que as Yellow Jackets chamaram de O Caçador. O treinador do time, chamado Ben Scott, como não podia caçar e contribuir muito devido a ter perdido a perna, decide fazer um teste para ver quem melhor consegue manejar a arma. A ideia é que o melhor atirador ou atiradora deveria sair para caçar animais para que os outros pudessem comer. Natalie se mostra a melhor atiradora e em segundo lugar fica Travis, que iria acompanhá-la nas caçadas. Shauna no presente fica ainda mais próxima de Adam e começa a ter um relacionamento com ele. Mais ou menos naquela pegada de dar o troco, visto que Jeff a estava traindo. Na floresta, as Yellow Jackets encontram um antigo avião monomotor ou bimotor, eu não sei bem. Talvez ele pertencesse ao caçador. Elas não tinham a menor ideia se aquele avião ainda funcionava, mas o fato dele estar preso por relva, cipós e galhos dá a Lori uma estranha sensação de que a floresta não queria que o dono da aeronave deixasse a floresta. Natalie, a fim de saber o que tinha acontecido com Travis, pede ajuda a um amigo do passado, o Kevin. Kevin gostava de Natalie quando eram adolescentes e ainda nutria sentimentos por ela. Ele se tornou policial e irá utilizar suas prerrogativas para ajudar Natalie a saber se Travis de fato tinha tirado a própria vida ou se foi outra coisa que aconteceu com ele. Na floresta, Natalie e Travis conseguem matar um cervo e ambos o levam para a cabana. Shauna aprende a como limpar o animal e então todos podem comer finalmente. Misty liga para Shauna e fala para ela sobre a morte de Travis, o que deixa a ex-Yellow Jacket bastante chocada. Ben começa a ter um enorme problema, isso porque Misty passa a nutrir uma paixão por ele, algo que ele queria evitar a todo custo, afinal ele era o treinador do time e acima de tudo, Misty era estranha pra cacete. Assim, a Misty adolescente é bem estranha mesmo, mas a Misty adulta continua sendo bem estranha do ponto de vista comportamental, mas ela é a mais bonita das Yellow Jackets, pelo menos é a minha opinião. Inclusive ela é interpretada por Christina Ricci, que fez a Wandinha no filme da família Addams dos anos 90. Na boa, entre a Misty, Shauna, Natalie e Thaisa, eu fico com a Misty sempre, mesmo ela sendo completamente biluteteia.
Christina Ricci é uma loucura, cara. Mas nós não falamos muito sobre a versão adulta da Thaísa até agora. Ela também estava tendo alguns problemas. Primeiro, ela estava planejando uma campanha difícil com um adversário que não tinha muitos escrúpulos e, além disso, o filho dela, Sammy, estava passando por alguns problemas. O garoto dizia que uma mulher o ficava observando da janela de seu quarto e coisas estranhas assim. Fora que o adversário político de Thaísa estava inventando coisas sobre ela que os amigos de Sammy usavam para provocá-lo. Tudo isso estava fazendo com que o menino exibisse um comportamento preocupante. Na cabana todo mundo tinha uma função e coisas para fazer. Jack, no entanto, estava bem à toa e Shauna tenta dar um toque para sua melhor amiga de que ela devia se mostrar útil, para que as outras moças não ficassem irritadas com ela. No presente, Adam e Shauna vão para uma festa de fantasias onde Shauna encontra a sua filha adolescente, a Kelly. Ou seja, Kelly descobre que sua mãe estava tendo um caso. Natalie, utilizando informações que Kevin lhe deu e a ajuda de Misty, descobre mais informações sobre a morte de Travis. Primeiro, quando ele morreu, não havia presença de álcool ou drogas no corpo do homem, ou seja, ele estava lúcido. As duas também encontram fotos da autópsia de Travis e da cena do crime ou incidente. Olhando as fotos, Natalie e Misty encontram um padrão que formava este símbolo. O símbolo elas já conheciam, porque elas o viram pela primeira vez na floresta. Elas não sabiam o significado daquilo, só que estava envolto em um mistério que suas mentes eram incapazes de entender, pelo menos até o momento. Na cabana, as Yellow Jackets decidem fazer uma espécie de brincadeira. Elas sentam-se fazendo um círculo e tentam se comunicar com o espírito do caçador. Só que no meio da brincadeira, Lori tem um surto em que ela começa a falar em francês e por isso ninguém consegue entender muito bem o que é dito. Jack falava a língua de maneira bem rudimentar, então ela diz que Lori, em seu surto, falava algo sobre sangue. Até que finalmente Lori diz o seguinte: vocês devem derramar sangue ou morrerão. Por fim, a jovem bate sua cabeça no vidro da janela e acaba se ferindo. Depois de toda essa situação, as sobreviventes ficam muito assustadas e acreditando que havia algo de sobrenatural naquele lugar. Embora algumas delas, como a Thaísa, Natalie e Shauna, acabassem sendo mais céticas. Kelly agora tenta utilizar o que tinha descoberto para chantagear sua mãe, dizendo que se ela não fizesse certas coisas, contaria ao pai sobre o caso de Shauna. Mas a mãe mostra para a filha que se ela e Jeff se separassem, Kelly seria a maior prejudicada por vários fatores, o que faz com que a adolescente decida ficar calada. Na floresta, outro problema que as Yellow Jackets têm é o seguinte: Shauna estava grávida e o pai era o Jeff. Ela estava mantendo isso em segredo de todos, mas Thaísa acaba descobrindo a gravidez. E é claro, quando a barriga começasse a crescer, todo mundo saberia. No presente, 3 Yellow Jackets decidem se encontrar. Isso porque elas recebem uma mensagem dizendo que se não pagassem 50 mil em dinheiro, o segredo delas e tudo que fizeram na floresta iria a público. Shauna, Thaísa e Natalie tentam pensar em maneiras de descobrir quem é o chantagista. Primeiro, ele tinha enviado aquela imagem, agora pede dinheiro. Não havia como ignorar o problema que essa pessoa oculta estava causando. Especialmente para Thaísa, era um problema se descobrissem tudo o que aconteceu na floresta, visto que ela estava no meio de uma eleição. Todos sabiam que elas tinham passado por experiências terríveis, mas ninguém sabia exatamente o que. E as Yellow Jackets fizeram um pacto de nunca dizer a ninguém o que viveram e o que fizeram. Aí sim, a Misty ficou de fora dessa pequena reuniãozinha. Mas ela estava a par de tudo, pois colocou uma escuta na casa de Natalie sem que esta última soubesse. Na floresta, Thaísa começa a se relacionar com Vanessa, ou Van, como ela é apelidada pelas amigas. Mas tudo isso em segredo. Natalie e Travis finalmente aparecem diante dos outros como um casal. Mas isso incomoda alguns, como por exemplo Jack, que insinua que eles ficam de namorico em vez de se focar em achar comida pro grupo. Caraca, eu falei namorico, tô me sentindo nos anos 50. Enfim. Outro relacionamento que estava acontecendo era da Misty com o treinador, o Ben. Mas nesse caso o relacionamento estava rolando só na cabeça de um dos dois, que é da maluca da Misty, é claro. No presente, Thaísa e sua parceira levam Sammy numa terapeuta e a mulher dá um diagnóstico de vários problemas com o menino. Mas Thaísa meio que não aceita as explicações da terapeuta, achando que tudo era bobagem e que Sammy estava bem. Pelo menos no aspecto geral. Ben fala com Travis e dá umas camisinhas pra ele, afinal a última coisa que precisam é que o jovem metesse um boneco na Natalie.
Falando na Natalie no presente, ela sai com Kevin e os dois conversam sobre como a vida deles poderia ter sido diferente se tivessem ficado juntos e se o acidente de avião não tivesse acontecido. Mas a verdade mesmo é que Natalie realmente amou apenas o Travis. Lori desde pequena sempre teve uma sensibilidade ao sobrenatural, e na floresta sua sensibilidade havia aflorado incrivelmente. Tentando entender melhor o que estava acontecendo, ela decide falar com Laura Lee. Laura é a jovem mais religiosa do grupo, e ela diz que as visões, de acordo com a Bíblia, era uma forma de Deus se comunicar e enviar avisos aos profetas. Depois Laura decide batizar Lori no rio, que fica perto da cabana. Shauna, enquanto isso, vai até uma parte mais afastada da floresta sozinha, e ela utiliza um método improvisado para dar fim à sua gestação. Taissa descobre isso e vai até o local. Shauna diz que iria fazer aquilo de qualquer jeito, o que faz Taissa tentar ajudá-la. Só que no fim ela percebe que não seria capaz de ir adiante e Taissa a abraça tentando confortá-la. Travis e Natalie estavam quase fazendo o tal do coito, mas aí o cara perguntou a Natalie com quantos caras ela tinha ficado. Sim, ele perguntou isso porque ele era virgem e tal. A Natalie ficou irritada com a pergunta, mas no fim disse que só ficou com 2 caras. Mas é aquilo, né? A mulher sempre conta pra baixo e o homem pra cima. E isso acaba se provando verdade, porque depois é revelado que a Natalie saiu com vários outros caras. Ela falou 2, mas eu acho que quis dizer 2 naquela semana, e olha que ela estava numa floresta no meio do nada. Misty decide se encontrar com Jessica Roberts. Quem é Jessica Roberts, você deve estar pensando? Calma, saia do meu micro-ondas que eu te conto. Ela é uma editora que tem muito interesse na história das Yellow Jackets e o que de fato aconteceu com elas na floresta. Em virtude disso, ela falou com cada uma delas, oferecendo uma enorme quantidade de dinheiro, visando assim conhecer a real história a fim de publicá-la num livro. Mas nenhuma das Yellow Jackets aceitou contar a história. No começo da série é mostrado a Shauna recebendo a proposta da Jessica Roberts e negando. E olha que no caso dela o dinheiro que receberia pelo livro seria bem-vindo, mas ela continuava firme em honrar o pacto que fez com as colegas. A razão pela qual Misty sequestrou a Jessica Roberts é porque ela estava convencida de que aquela mulher era a pessoa por trás das chantagens às suas amigas e, além disso, de que foi ela que matou Travis. Jessica explica que ela estava trabalhando para a Taissa, que, preocupada com sua campanha, queria garantir que nenhuma das Yellow Jackets iria falar sobre o que aconteceu na floresta. E outra coisa interessante que a mulher fala é que ela sabia que Travis tinha sido morto. Mas, para revelar mais informações, Jessica pede que a Misty a solte, e Misty fala nem a pau juvenal. Natalie, Shauna e Taissa marcam um encontro com o chantageador para entregar o dinheiro a ele. Elas colocam um rastreador na bolsa onde estava o dinheiro. Eventualmente acontece uma perseguição ao homem, mas ele acaba levando a melhor e foge, levando o dinheiro e se livrando do rastreador, então meio que não tinha como as moças saberem para onde a pessoa foi, a menos que elas saíssem pela cidade procurando um sujeito coberto por glitter, já que durante a fuga o chantageador acabou derramando glitter sobre si mesmo. Enfim, ele se limparia em breve e essa pista também iria para as cucuias. No fim, o bandido acabou se safando. Na cabana, a fome se estabelecia como um forte obstáculo. Não se via mais tantos animais pela floresta, então a comida estava escassa. Além disso, o inverno chegaria em breve, e com ele, o temor de morrer de fome ou congelado naquele lugar. O resgate não tinha chegado, e as expectativas de que seriam salvas começam a ser mais um sonho do que algo factível para as Yellow Jackets. Assim sendo, Taissa decide sair numa expedição à procura de uma cidade ou qualquer coisa similar a isso. Elas não sabiam onde estavam, mas Taissa não acreditava que era uma ilha completamente remota. Deveria ter algo no horizonte e só era preciso deixar a cabana para achar. Desse modo, Taissa, Van e outras jovens decidem sair em busca de ajuda. Como não havia muitos suprimentos, elas não podiam levar muita coisa, mas entre as coisas que levam estava uma pistola sinalizadora. Lori também entrega a Van um amuleto que ela acreditava que pudesse ajudar. Além disso, ela disse que tinha um pressentimento ruim, de que algo terrível estava para acontecer. Taissa no presente estava tendo problemas com sonambulismo. Numa de suas crises, ela acordou do lado de fora de sua casa com um ferimento numa das mãos e com terra na boca. Nesse momento ela percebeu que ela era a mulher que Sammy dizia ficar observando ele através da janela do quarto. Mas essa não foi a primeira vez que Taissa teve essas crises. Na floresta mesmo ela teve vários episódios de sonambulismo e tudo parecia ter a ver com alguma coisa sinistra influenciando ela.
Fora que durante as crises, uma pessoa diferente parecia estar no controle do corpo de Thaisa. Jack finalmente descobre que Shauna está grávida, mas ela não tem ideia de que o pai é o namorado dela. Shauna inventa que o pai era um sujeito qualquer e Jack acaba comprando a história. Quando Thaisa, Van e as outras se embrenham na floresta, acabam por encontrar um rio vermelho. Isso era estranho, porque Lori tinha dito que viu algo assim em sua visão. E se à frente poderia haver algo ruim, como disse Lori a Van, talvez fosse melhor voltar. Thaisa, no entanto, tenta explicar racionalmente o que estava acontecendo e assim a jovem segue em frente. Adam de repente aparece na casa de Shauna. Ela achava arriscado ele estar ali, afinal, seu marido ou filha poderiam chegar a qualquer instante, mas no fim os dois acabam se pegando e vão para dentro da casa. Mish joga seu trunfo final contra Jessica. Ela diz que irá mandar esses bombons envenenados para o pai da editora, que eram os favoritos dele, isso se ela não revelasse tudo o que sabia. O veneno especial é algo que não deixa rastros e faz parecer que a pessoa teve uma overdose. E como Mish é enfermeira, ela tem acesso a diversos tipos de remédios, ou seja, para ela não era difícil fazer esse tipo de coisa. Pela manhã, Jeff chega em casa. Shauna pede para Adam se esconder do marido no armário. O fato de Jeff chegar de manhã, tendo passado a noite sabe-se lá onde, indicava para Shauna que ele também tinha passado a noite com sua amante. Enfim, Adam consegue sair de fininho sem que Jeff perceba. Kevin tinha passado a noite com Natalie e de manhãzinha ele notou que havia balas faltando em sua arma. Acontece que as balas faltando é porque Natalie tinha pego a arma de Kevin e atirado com ela no chantagista, mas nenhum tiro acertou e o bandido fugiu, como bem sabemos. Ela inventa umas desculpas nada a ver, Kevin fica puto com ela e os dois discutem feio e terminam. Jack acha o diário de Shauna e descobre que o pai do filho dela é Jeff. Van e as outras, enquanto dormiam, são atacadas por lobos. Thaisa, numa de suas crises de sonambulismo, de repente acordou em cima de uma árvore usando o amuleto que estava com Van. Quando ela ouve os barulhos, ela vai até onde as amigas estavam para ajudá-las. Aliás, por que todas elas já não dormiram nas árvores, né? Tipo, elas sabiam que tinha lobos pela região. Seria muito melhor já se precaver nesse sentido. Bom, seja como for, Thaisa vê Van sendo atacada por um lobo e mata a fera tentando salvar sua namorada. No fim, ela percebe que Van teve sua face dilacerada pela fera. Quando as sobreviventes conseguem se livrar dos predadores, elas decidem cremar o corpo de Van. Só que Van ainda estava viva. Ela passou por uma experiência de quase morte e teve uma visão enigmática. Era como se ela tivesse passado por um momento que não estava nem viva e nem morta. Então, quando as outras percebem que ela está viva, elas a tiram do fogo. Kelly confronta sua mãe, pois achou na casa deles um documento de Adam, o que deixou claro para ela que o amante de Shauna esteve na casa. Kelly também diz que não achou nenhuma informação sobre Adam na internet, e isso a deixa desconfiada. Ela pensava que aquele homem poderia ter se aproximado da mãe dela para descobrir a verdadeira história das Yellow Jackets ou coisa parecida. Shauna não queria acreditar nisso, mas a dúvida havia sido plantada. Para tirar a dúvida, ela decide ligar para a Universidade de Artes, onde Adam supostamente estudou, e descobre que não há nenhum registro dele lá. Ben estava sozinho na floresta, feliz por Misha não estar o atormentando. Natalie decide falar com ele. Na conversa fica claro que Ben é gay, e escondia isso das pessoas, pois temia como os outros iriam reagir. Natalie pergunta se Ben acha que Travis é gay, visto que quando ela tentou fazer o coito com o rapaz, não deu muito certo. E Ben diz que Travis só deveria estar nervoso e que dava pra ver pelo jeito que ele olhava para Natalie que ele a amava verdadeiramente. Thaisa e Van voltam para a cabana e as outras Yellow Jackets cuidam dos ferimentos de Van. E aí vemos a Jack começar a ficar interessada em Travis. Cara, pensa o seguinte, esse brother caiu numa floresta onde ficou preso com várias moças, inclusive isso parece aqueles animes de harém. Mas olha que coisa, ele só pegou uma e olha que várias outras deram mole pra ele. Isso é pra você ver o quanto ele é tapado. Mas o que importa é o seguinte, na conversa com Travis, Jack revela que Natalie não ficou só com 2 caras como ela disse, e sim com 200. Mentira galera, na verdade foram 197. Inclusive um deles era um brother lá que o Travis odiava. Como eu disse, a mulher sempre joga pra baixo a conta, por isso não confie, rapazinho. Bom, nosso jovem abobado decide terminar com a Natalie. De volta ao presente, vemos Thaisa visitando Shauna. Ela diz que suas crises estavam piores do que nunca, e ela tinha medo de dormir, pois sabia que a outra versão dela iria tomar conta. Assim, Shauna convida a amiga para passar a noite em sua casa. As duas conversam um pouco e Shauna revela à amiga sobre o caso com Adam. Misty ouve algo bem intrigante de Jessica.
A mulher disse que, após a morte de Travis, a conta do banco dele foi encerrada por alguém. Misty conta isso a Natalie, que recorre a uma amiga do passado para descobrir quem encerrou a conta do banco de Travis. Quem sabe isso não poderia levar a pessoa que o matou, se é que ele foi morto. Shauna confronta Adam sobre ele nunca ter frequentado a instituição onde ele disse ter estudado, e ele se defende ao dizer que tinha inventado aquilo para impressionar ela. Só que mais tarde, quando ela volta para casa e encontra em seu armário glitter, ela fica certa de que Adam é o chantagista. Porque lembra que o vilão ficou coberto de glitter na fuga? Então, o Adam também esteve naquele armário quando ele ficou com a Shauna na casa dela. Portanto, tudo parecia indicar que ele era o chantagista. Além disso, ela abre o cofre onde deixava os seus diários, onde registrou tudo o que viveu na floresta, só que eles não estavam no cofre, isto é, os diários. Laura Lee, a Yellow Jacket mais religiosa, também era neta de um aviador. Ela tinha voado com ele antes, e ela passou os últimos meses lendo um manual de voo que achou na cabana. Como a expedição em busca de ajuda de Thaisa deu errado, Laura achava que era hora de tentar pilotar o avião que encontraram na floresta. Ela disse que tinha bastante combustível e achava que podia fazer isso. Se desse certo, ela conseguiria trazer ajuda para todos. O treinador do time é contra, mas Laura estava decidida e não havia nada que ele pudesse fazer para impedi-la. As Yellow Jackets se reúnem ao redor enquanto Laura liga o avião. A aeronave dá sinais de vida e vai ganhando altitude aos poucos. De repente, Laura se vê cortando o céu rumo à salvação, sua e de suas amigas. Só que de repente, uma fumaça começa a aparecer dentro do avião. A ave metálica se transforma numa bola de fogo, consumindo em chamas as esperanças das Yellow Jackets de sair daquela floresta. Laura, evidentemente, não sobreviveu. Shauna volta ao apartamento de Adam, dessa vez sendo mais firme. Ela pede para que ele devolva seus diários, mas Adam diz que não pegou nada dela. E quando questionado sobre se estava chantageando as amigas de Shauna, Adam também nega isso. Assustada, a mulher pega uma faca e pede para que ele se afaste dela. Adam acaba se aproximando e é atacado. Assim sendo, Shauna, ainda que sem querer, acaba matando aquele homem. Na cabana, a fome era convidada permanente. As colegiais conseguem pegar algumas larvas e decidem fritá-las para pelo menos terem o mínimo de energia para seguirem em frente. Ainda assim, o pessimismo tinha tomado conta. Elas não achavam que iriam sobreviver ao inverno. Uma das colegiais tinha recolhido algumas frutas num pote, onde deixou fermentar. Aquilo virou uma espécie de bebida alcoólica caseira. Talvez não fosse muito seguro beber, mas ninguém se importava. Os sobreviventes decidem fazer uma festa, algo que eles chamam de o baile do fim. O baile da escola que teriam talvez nunca acontecesse, então por que não fazê-lo ali mesmo? Elas tinham um vestido pois estavam levando as roupas no avião. Com frutas podres como bebida e belos vestidos poderiam fazer a decoração e ter o baile que tanto queriam, o que seria um pouco de alento em meio ao desespero. Shauna volta para casa, abre o cofre novamente e agora encontra os seus diários ali. Ela fica confusa. Ao olhar para o glitter novamente, ela pergunta a Jeff se ele sabia como aquilo foi parar ali. Ele parece nervoso. Shauna percebe tudo. Aquele glitter foi deixado por Jeff, e ele era o chantageador o tempo todo. O marido acabou confessando tudo e disse que só fez tudo aquilo pois a loja dele estava falindo. Então ele pediu dinheiro emprestado para uns caras, só que os caras eram barra pesada, assim para pagá-los o quanto antes, Jeff decidiu chantagear as amigas de sua esposa. É interessante porque se você prestar atenção, Shauna não recebeu nem a imagem que o bandido enviou e nem a mensagem com o pedido de 50 mil para ficar de boca fechada. Ah, e claro, Shauna matou um inocente. Adam não tinha feito nada no final das contas, a não ser um comedor de casadas. Outra coisa que a gente descobre é que Jeff não estava tendo caso com ninguém, e a mulher com quem Shauna o viu antes, na verdade era parte do grupo de bandidos que ele devia dinheiro. Jeff acaba descobrindo sobre a traição de sua esposa e que ela matou o amante porque pensou que ele era o chantageador. No final, o cara criou todo um efeito borboleta de bosta ao decidir chantagear as amigas da Shauna. Voltando à floresta, vemos Misty convidando Ben para ser o par dela no baile. Ele não queria, mas quando ela se faz de coitadinha, ele acaba aceitando. Misty então decide pegar uns cogumelos alucinógenos que ela havia guardado e usaria para drogar o Ben e fazer sabe-se lá o que com ele. Só que quando ela passa pela cozinha, alguém acaba pegando os cogumelos dela e coloca na sopa que estava sendo feita para a festa. Misty fica preocupada, mas decide não falar nada. A esposa de Thaisa, vendo o estado crítico dela, decide se afastar junto de Sammy, dizendo que só irá voltar para Thaisa quando a parceira procurar tratamento e melhorar.
Fica claro que as crises de sonambulismo estavam cada vez piores. De volta a Jeff e Shauna, ele decide se entregar à polícia e assumir a culpa pelo assassinato de Adam, mas Shauna acha que isso não é uma boa ideia, pois poderiam descobrir sobre a chantagem que ele estava fazendo e tudo mais. Ela acha que seria melhor pensar em outra solução. Jeff sugere que seria uma boa ideia Shauna dizer para suas amigas que Adam era o chantageador, afinal foi o que Shauna imaginou a princípio. Começa o baile do fim. Jack, decidida a não morrer virgem, decide dar em cima de Travis. Ele ainda estava brigado com Natalie, então era o momento perfeito para Jack. O cogumelo na sopa começa a fazer efeito e todo mundo na festa começa a ficar doidão. Jack e Travis na cabana começam a se pegar. Já as outras Yellow Jackets entram numa pira quando percebem que Jack e Travis estavam transando e acham isso errado, porque elas entendiam que Travis era o namorado de Natalie, assim sendo, o que elas fazem é irem todas para a cabana. Quando chegam lá, a coisa toda tinha terminado. Só que daí várias moças passam a beijar o Travis. Jack fica sem entender o que estava acontecendo e Travis é colocado numa cadeira e começa a ser atacado pelas feras femininas. E honestamente tudo parecia muito bom, eu não sei porque ele tenta resistir e de repente foge. Seja como for, quando Travis corre, as Yellow Jackets perseguem-no, exibindo um comportamento bestial. Misty se aproxima de Ben, mas dessa vez ele é bastante enfático em dizer que não queria nada com ela, dizendo ser gay e tudo mais. E mesmo que não fosse, eu não achei meu pau no lixo. Zoeira, isso ele não falou não. Natalie e Jack, as únicas que estavam normais, acabam indo até onde as outras moças estavam. Quando as duas encontram suas colegas, veem Travis sob o poder delas. Shauna empunhava uma faca e parecia estar disposta a sacrificá-lo, e certamente isso teria acontecido se Natalie e Jack não tivessem chegado no momento crítico. As duas conseguem colocar uma dose de racionalidade na cabeça de suas colegas. No presente, Shauna leva Thaisa e Natalie até onde estava o corpo de Adam. Ela diz às amigas que aquele homem era o chantageador que estavam procurando. Shauna inventa a história de que ele se aproximou dela para tentar descobrir mais sobre as Yellow Jackets e todo esse tipo de coisa. Natalie e Thaisa compram a história, e elas decidem se livrar do corpo, mas sabiam que para isso seria necessário a ajuda de Misty. E acontece que de fato a Misty sabia exatamente o que fazer para não deixar vestígios, o que é até meio assustador. Imagina que o Adam seja um Lego. O que acontece é que acaba sendo necessário retirar as peças. Acho que se eu falar assim fica mais family friendly pro YouTube. Na cabana, após a noite anterior, fica um clima bem estranho, um clima de cocô. Já notou como as coisas ficam estranhas após tu tentar sacrificar um amigo? A galera acaba descobrindo que Misty era culpada de certa forma, afinal todo mundo ficou maluco por causa dos cogumelos dela. A bênção. Lori tinha falado que a fome deles em breve seria saciada. A previsão dela se mostra verdadeira quando um urso surge do nada na frente de todo mundo. Lori pega uma faca e consegue dar um golpe certeiro no animal que não resiste. Segundo ela, aquilo era um presente da floresta. Você sabia que não é uma boa comer carne de urso? Isso porque esse animal possui vários parasitas. Então se a carne ficar meio crua, você pode ficar bem fodido. Mas é claro, se você estiver num lugar remoto, passando fome, aí vale a pena arriscar. As sobreviventes têm um banquete pela noite, e a maioria das Yellow Jackets, tirando algumas poucas exceções, começam a olhar Lori como uma espécie de profetisa. Elas acham que Lori tem alguma ligação com a floresta e que por isso ela poderia prover presentes e benefícios para todo mundo. Questioná-la poderia ser entendido como uma blasfêmia, e por essa razão Jack acaba se dando mal. Isso porque ela não estava feliz com o andar das coisas. Para ela, o que aconteceu na noite anterior não podia ser só esquecido, afinal Shauna estava prestes a sacrificar Travis. Jack discute com sua melhor amiga e acaba contando a todos que Shauna estava grávida de Jeff. No meio da confusão, uma das moças diz a Jack que se ela não estava feliz, ali deveria apenas ir embora. Ela acaba fazendo isso ao se instalar do lado de fora da cabana, tendo apenas alguns cobertores e o calor de um fogo improvisado. Ocorre uma celebração de 25 anos de formados na escola onde as Yellow Jackets estudaram. Natalie, Thaisa, Misty e Shauna comparecem. Misty agora sabia que Jessica Roberts não era a chantagista, então ela era obrigada a libertá-la. No fim, as duas faziam um acordo. Misty a deixaria ir embora e contaria a Jessica a verdadeira história do que aconteceu na floresta. Jessica iria publicar o livro e ambas iriam ganhar muito dinheiro com isso. Apesar de Misty não ter certeza se poderia confiar em Jessica após mantê-la presa por tanto tempo, não havia como prolongar a estadia da mulher em sua casa. Antes de ir embora, Jessica pede de volta os cigarros que tanto gostava. Misty entrega a ela, e a mulher vai embora, ainda não acreditando que escapou daquela maluca. Jessica acende seu cigarro e dirige até começar a passar mal.
Nesse momento ela percebe, Misty havia envenenado seus cigarros com aquela solução que não deixava vestígios e fazia parecer que a pessoa morreu de overdose. Após o baile do fim do mundo, o irmão do Travis, o Ravi, sumiu. Sim, ele tinha um irmão. Como eu cheguei até essa parte do vídeo sem mencioná-lo, dá pra ver a importância do Ravi para a história. Enfim, Natalie se oferece para ajudar Travis a achar seu irmão e aí os dois fazem as pazes. Thaís estava concorrendo ao cargo de senadora e acontece que ela acaba ganhando a eleição. Já a esposa de Thaís se encontra no porão da casa dela, um altar sinistro onde Thaísa colocou a cabeça do cachorro deles, que tinha sumido, além de um coração e outras coisas tenebrosas. O inverno chegou, trazendo frias consequências. Shauna acorda pela manhã e se surpreende ao ver toda aquela neve, então ela se lembra. Quando corre desesperadamente para fora, Shauna encontra o corpo sem vida e congelado de Jack. Atualmente, Natalie tinha aceitado que Travis tirou a própria vida e ela decide seguir o mesmo caminho. Mas antes que possa fazer isso, pessoas de um culto misterioso invadem seu quarto e a sequestram. Vemos a amiga de Natalie do banco tentar ligar para ela, falando que investigou a conta de Travis e descobriu quem tinha feito operações nela após a morte do homem. A mulher diz que alguém a estava seguindo e ela menciona um nome, Lori Matthews. A temporada termina com a jovem Lori junto de duas outras Yellow Jackets na floresta fazendo um ritual. Vemos Lori segurando um coração, oferecendo-o como sacrifício para a entidade da floresta. Bom galera, esse foi o vídeo, deu um maior trabalho, afinal diferente de outros canais eu realmente busquei assistir a série completa, escrever meu próprio roteiro e esse tipo de coisa, inclusive eu vi a segunda temporada completa também, e é muito boa, aliás. Eu gostei bastante da série e tô no hype para a terceira temporada. Se quiser que eu traga a segunda parte no canal, deixe seu comentário aí, comente churrasco para eu saber que você chegou até o final do vídeo. Bom, então é isso por esse vídeo, nos vemos no próximo e tchau!